Olá, alunos do Aula Paraná. Eu sou o professor Davi e estamos aqui para mais uma aula de Química. E essa semana, ela é muito especial, é a Semana do Conhecimento. E nós preparamos um material e atividades bem interessantes para vocês. É interessante também que você acesse o Classroom, resolva as atividades para que a sua presença seja computada. Nessa aula, nós vamos entender onde está a energia nos compostos químicos, como os catalisadores atuam para facilitar uma reação e como ocorre a liberação da energia em uma combustão, certo? E quando nós falamos em energia, o que você pensa? Quando nós mencionamos a palavra energia, você pensa em energia solar? Você pensa em energia eólica? Você pensa em hidrelétrica? Nós naturalmente relacionamos energia com energia elétrica, mas a energia ela nem sempre é elétrica. Existem vários tipos de energia. O calor é um tipo de energia, o som é um tipo de energia. Então, a energia não se resume apenas na energia elétrica. Desde quando os seres humanos utilizam a energia? Você sabe? Desde quando ele começou a utilizar o fogo. Com a utilização do fogo, ocorreu vários avanços. Por exemplo, o homem conseguia se proteger dos animais, ou seja, ele passou de ser uma pessoa que comia restos de animais para caçar e obter a própria comida. Com o fogo, ele aprendeu a domesticar os animais e utilizá-los como ferramenta de caça, como mecanismos de produção. Então o homem se desenvolveu bastante. Depois veio a primeira revolução industrial, com a construção da máquina a vapor. Isso trouxe grandes avanços tecnológicos. Depois, na segunda revolução industrial, aí surge a eletricidade. A eletricidade com o uso do quê? De combustíveis fósseis, de carvão mineral. Depois, houve um grande avanço nisso. Surgiram as termoelétricas, depois as hidrelétricas, energia eólica. E hoje nós tem a energia solar, que também é bastante utilizada. Após isso, veio a terceira revolução industrial, que é o quê? Que é uma revolução tecnológica. Surgiram os computadores, aparelhos de TV, e relógios digitais. Isso trouxe grande facilidade para a humanidade. E hoje nós estamos o quê? Nós estamos na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a era da robótica, da inteligência artificial. Então, antigamente, para o homem conseguir acender um fogo, ele gastava bastante energia com um atrito para tirar essa energia da matéria. Já hoje, ele senta no sofá e fala para a TV, TV, eu quero assistir a aula de Química do 3º ano do professor Davi. A TV liga sozinha e no canal que você quiser. Então, houve um grande avanço, uma grande facilidade para a humanidade. E nós, essa semana, estivemos no Parque da Ciência, que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E nesse parque, nós fizemos uma atividade bastante interessante com a professora Elizabeth e o professor Alan, que prepararam uma experiência para mostrar para vocês. Nós podemos assistir neste momento. Olá, alunos do Aula Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no Parque da Ciência, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e nós estamos aqui com o professor Alan. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elizabeth. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos demonstrar uma reação onde ocorre liberação de energia, tá? Dentro das reações químicas, que às vezes a gente se pergunta, mas onde está a energia, né? Então, hoje o professor Alan vai nos ensinar, vai nos demonstrar, como nós temos a energia nas reações químicas.
Qual é o experimento, professor? Então, assim, Beth, a ideia aqui é nós conhecermos um pouquinho das propriedades da nitrocelulose, tá? Na verdade, aqui eu tenho uma coisa que vocês conhecem, tá? Que é o algodão, né? Encosta no algodão. Macio, Sim, né? macio, tranquilo. Normal. Agora, a nitrocelulose, você percebe que ela é um pouquinho mais amarelinha. E quando se encosta nela, Ela é mais áspera. Mais áspera. Ela... Exatamente, mais áspera. Tá? Então, para a produção da nitrocelulose, tá, eu usei o algodão, certo? O que é o algodão? O que tem nele? Os elementos químicos que tem nele? Carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? Formado, no caso, por ser um polissacarídeo. Né? E na reação, pessoal, que eu fiz com ele, chamada reação de nitração, eu utilizo ácido sulfúrico, né, e ácido nítrico, na proporção de 3:1, certo? E esses ácidos são perigosos, professor? São muito perigosos, tá? Esses ácidos são ácidos, nesse caso, concentrados, né, em contato com a pele, com as mucosas, né, e acaba causando queimaduras graves, tá? A ingestão, né, pode levar à morte também, certo? Então, são ácidos bem perigosos aí, certo? A ideia da reação, pessoal, é fazer a mistura, né, como eu falei para vocês, proporção 3:1, de ácido sulfúrico para ácido nítrico, tá? Aqui, eu tenho um becker só com água, tá? Mas como é feita essa reação? Nesse caso, eu colocaria a mistura dos dois ácidos dentro do becker, né? Pegaria um pouquinho de algodão, jogaria ele dentro, né? Vocês perceberiam que já teria começado a reação, tá? E afundiria o algodão aqui, ó. E deixaria ele aqui por algum tempo, certo? Alguns minutos aí. Tá? Essa é a ideia inicial. Não estou fazendo isso aqui por quê? Né? Porque, na verdade, aqui nós temos que ter um sistema fechado, uma capela, né? Para que esses vapores dos ácidos, né, não entrem em contato com a gente, certo? E, então, para eu não oferecer risco para ninguém, para a gente, né? Por isso que eu só demonstrei aqui. Okay? Então, vejam, pessoal, aqui nós estamos num laboratório, é um ambiente aberto, então nós estamos fazendo tudo com margem de segurança. E vejam, o professor Alan colocou água no becker, ele não adicionou os dois ácidos. Como ele explicou muito bem, esses ácidos em contato vão produzir uma reação química e vai ocorrer a liberação de gases. Esses gases são tóxicos. Então, para não pôr a vida de ninguém em risco, então o professor fez uma demonstração com água, certo? Certo, Beth. Então, agora sim, vamos poder ver a diferença entre os dois, a nitrocelulose e o algodão? Pessoal, então assim, aqui eu tenho o algodão normal, tá? E vou queimar ele, certo? Reparem na quantidade que eu coloquei de algodão, né? E o tempo de queima. É uma reação de combustão, né? Chamada reação de combustão, sim, Beth. Quais são os gases liberados? Aqui nós temos gás carbônico, né? Liberado aqui, um vapor de água, Sim. certo? Sobra aqui também um pouquinho de carvão, de carbono. Tá? Na mistura ali, ó. Então vocês percebem que não foi todo o algodão que queimou, tem um pouquinho de algodão ainda aí, ó. Certo? Agora vamos queimar o outro. Sim. Vou pegar um pedaço um pouquinho maior do que eu peguei o algodão, tá? Agora essa é a nitrocelulose. E por que você está pegando mais a nitrocelulose do que com o algodão? Vocês perceberam o tempo que levou para queimar o algodão? Sim. Né? Esse aqui, se você olha de longe, parece até um algodão comum, né? Quanto tempo levou para queimar Segundos. Alguns segundos, tá? Vamos comparar, esse aqui eu peguei mais, Tá. né, em massa, vamos comparar quanto tempo leva para queimar esse. Uau! É uma reação praticamente instantânea, não é, professor? Instantânea. Então, vejam, aqui vocês viram duas situações. Uma reação mais lenta e uma reação praticamente instantânea. Professor, quais são os resíduos ali? A gente viu que sobra pouco resíduo, Sobra né? bem pouquinho resíduo, né? Pessoal, então assim, na verdade, quando a gente faz a reação de nitração, eu estou alterando a estrutura do algodão, tá? Isso que fez com que ele ficasse, então, mais rápido essa reação, tá? Esse algodão, ele é usado, por exemplo, em propulsão de foguetes, tá? Explosivos também primários, né? Tá. Então, também é usado a nitrocelulose. Então, de acordo com a quantidade de energia que a nitrocelulose libera, ela pode ser usada como combustível. Como combustível. Entendi. Sim. E o que mais chama a nossa atenção é a velocidade de reação, o quanto de energia. E, como você disse, é uma reação de substituição, né, professor? Isso, nesse caso, no algodão eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando eu faço a nitração, o próprio nome meio que explica, né? Eu estou colocando o grupo nitro, né? Nitrando a molécula do algodão. Então, isso eu acabo substituindo átomos de hidrogênio por esse grupo nitro, NO2,
Tá? Nesse caso, vocês podem aparecer depois na tela, né? Perceber a reação aí. E nesse caso, pessoal, então, eu faço essa alteração, tá? E a queima, logicamente, então vai mudar. Antigamente tinha gás carbônico, né? Monóxido de carbono. Agora tem monóxido de carbono, tem gás carbônico, só que tem também, no caso, nitrogênio junto, né? Saindo na reação, o resultado da queima daí. Ok. Professor Alan, muito obrigada. Eu que agradeço, então, Beth. vejam, vocês puderam apreciar um pouco da quantidade, da diferença de energia entre as reações químicas. E tenham todos uma excelente semana e aproveitem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. E aí, pessoal, vocês gostaram do experimento? Para isso, para ver se vocês prestaram bem atenção, eu trouxe para vocês um quiz. Este quiz diz o seguinte: a reação mostrada na reportagem é uma reação de nitração que converte o algodão em nitroglicerina, nitrobenzeno, nitrocelulose. É com você. E aí, queridos, vocês conseguiram resolver? Nitroglicerina, nitrobenzeno ou nitrocelulose? Prestaram atenção? A alternativa correta é a letra C. Temos mais um quiz para você. Os reagentes ácido nítrico e ácido sulfúrico podem ser manuseados em qualquer lugar? Sim, porque não apresentam nenhum grau de periculosidade à saúde humana. Não, pois liberam gases tóxicos e só devem ser manuseados em lugares apropriados? Qual das duas respostas é a correta? Isso é com você. E daí, conseguiram resolver? Então, os reagentes ácido nítricos e ácido sulfúrico podem ser manuseados em qualquer lugar? Não, pois liberam gases tóxicos e só devem ser manuseados em lugares apropriados. Então, no laboratório de química, nós temos um lugar que é chamado de capela, onde são manuseados esses componentes que são tóxicos, que liberam gases. E por isso, no experimento, o professor Alan apenas demonstrou com a água. Mas você entendeu a reação? Ele transformou o quê? A reação ela transformou celulose em nitrocelulose, que foi o nosso primeiro quiz que você respondeu, lembra? Acertou. Então, é a celulose em nitrocelulose. Mas como acontece essa reação? Qual é o mecanismo dessa reação? Se eu misturar, digamos que eu fosse fazer essa experiência aqui, se eu misturar a celulose apenas com o ácido nítrico, esse ácido nítrico ele vai entrar aqui, vai formar a nitrocelulose? Pode ser que sim, mas pode ser um processo muito demorado e não vai ser uma reação eficiente. Então, qual é o papel do ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico, se você prestar atenção aqui na reação, ele entra na reação como reagente e ele sai do mesmo jeito que ele entrou. Então, é como se fosse assim, imagine um relacionamento e o ácido sulfúrico, ele é o cupido. Se eu misturar apenas a nitrocelulose e o ácido nítrico, a reação não ocorre. O ácido sulfúrico, ele entra como cupido, ele é o catalisador. Ele faz com que a celulose se transforma em nitrocelulose. E como que seria isso? O ácido sulfúrico, ele reage, ele tem um hidrogênio bastante ionizável e o oxigênio, ele vai atrair esse hidrogênio, certo?
E o hidrogênio vai se transformar em um componente com carga negativa, o hidrogênio. O ácido sulfúrico vai ficar com carga negativa e o hidrogênio vai se ligar ao ácido nítrico, certo? Então, o que acontece posteriormente? O ácido nítrico ele se transforma em um nitrônio. Ocorre aqui o elétron fecha a ligação, o elétron forma aqui a dupla ligação e a água que é formada aqui, ela sai. Então, ocorre a produção de água nessa reação também. E o nitrônio, ele reage com o oxigênio, esse é um possível mecanismo dessa reação. Ele reage com o oxigênio e se liga aqui à celulose. O que acontece? Esse hidrogênio, posteriormente, ele sai, o ácido sulfúrico aqui, o íon do ácido sulfúrico, ele reage com esse, ele é restaurado porque ele reage com esse hidrogênio e forma ocorre a nitração da celulose. E esse procedimento acontece em todas as hidroxilas da celulose, certo? E então formando este composto. E ele mostrou no vídeo também a reação de combustão. Na reação de combustão, o que acontece? Ocorre a liberação da nitrocelulose, ocorre a liberação de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de água e de nitrogênio. E essa reação é muito rápida. E a combustão? A combustão não. A combustão ela é mais lenta. Por quê? Porque eu preciso de oxigênio. Se você prestar atenção, a nitrocelulose ela funciona como um autoexplosivo. Os oxigênios que ela precisa para reagir estão todos na molécula. Por isso que ela queima rapidamente. Ela não precisa buscar reagentes de fora. Então, o que acontece aqui na combustão da celulose? Ela precisa de oxigênio externo. Então, ela queima mais lentamente. Ó, vou mostrar aqui para vocês a queima do algodão. Ela acontece bem lenta, certo? Ela ocorre bem lento, porque ele está captando oxigênio, ele precisa de oxigênio para que essa reação ocorra. E ela queima bem devagar e não queima totalmente, porque ela se contrai, se fecha, não há como o oxigênio entrar nessa reação, como se ela tivesse abafada, ela não queima. Certo? Já a nitrocelulose, que tem os oxigênios presentes nela, quando eu faço essa reação, o que acontece? Queima rapidamente, certo? Ela é tão rápida que eu vou pegar só um pouquinho aqui e poderia fazer isso na mão, sem queimar minha mão. Claro que eu peguei menos, né? Vocês não devem fazer isso em casa, nunca, porque brincar com fogo é muito perigoso. E esse papel? Essa folha de papel tem energia também? Tem. A energia está contida nas ligações químicas, certo? Então aqui tem ligações que também têm energias. Se eu pegar, só que eu preciso ativar essa energia. E para ativar, eu preciso da energia de ativação. O que é a energia de ativação? A minha faísca, o meu fogo. Ela não acende sozinho. Por exemplo, eu não falo assim, acende papel, ele vai acender. Não tem como. Não sou mágico, então vamos lá. Ó. O que acontece? Precisa de uma energia de ativação. Esta é minha mágica. Eu faço a energia de ativação, depois a reação acontece sozinho. E o que está sendo liberado aqui? CO2 e água na combustão total. Se for a combustão total da celulose, libera CO2 e água. Mas sempre como falta hidrogênio, porque ele acaba abafando o sistema, ele não queima totalmente. Tranquilo? Continuando, então, é a sua vez de praticar. Então, responda para nós. A química verde ou química sustentável compreende a utilização de procedimentos que reduzem ou eliminam o uso de reagentes, solventes, a geração de produtos nocivos à saúde humana ou ao ambiente. Visa o desenvolvimento de processos químicos, produtos e serviços que levam a um ambiente mais sustentável, limpo e saudável, utilizando de preferência matérias-primas e fontes energéticas renováveis. Assinale os procedimentos que estão em concordância
com a Química Verde. Agora é com você e nós aguardamos aqui. E aí, conseguiu resolver? O que nós temos aqui? Utilização de biomassa como matéria-prima. Biomassa seria um resíduo orgânico que é reutilizado como matéria-prima para a produção de outras substâncias. Então, isso estaria dentro da Química Verde? Sim, temos que assinalar essa. Temos a produção de gás natural a partir de lixo e esgoto. Também, a decomposição do lixo e do esgoto, ela produz o gás metano. E esse gás metano, ele pode ser utilizado como combustível. A utilização de óleo diesel como combustível. Óleo diesel é derivado de petróleo. E derivado de petróleo, além de ter um teor de enxofre alto, ele também libera CO2, que é um dos gases do efeito estufa, que aumentam o efeito estufa no planeta, causando o aquecimento global. Então, não. A redução do teor de enxofre nos combustíveis e derivados de petróleo. Isso sim. Certo? Continuando, atenção! Esta semana você vai entregar um trabalho para o seu professor. E como que seria esse trabalho? Você vai produzir um vídeo sobre a síntese de alimentos ou derivados de leite, como queijo, requeijão e outros que você vai pesquisar. Você pode fazer com isso. Como que seria esse experimento? Você vai precisar de leite, né? Para fazer isso, vai precisar de vinagre, vai precisar dependendo do que você for produzir, se for para consumo, você vai precisar de sal. Seriam esses os principais componentes. Claro, digamos que você vai fazer requeijão, você vai precisar de manteiga ou margarina. E durante esse experimento, você deverá responder a seguinte questão: quais são os componentes químicos presentes no leite? Quais os reagentes e quais as reações irão ocorrer durante o procedimento? Por que ocorrem tais transformações? Fale também sobre as propriedades dos produtos sintetizados. Então, formou o queijo. O que é o queijo? O que aconteceu na reação? Como que ele foi produzido? Quais os benefícios e às vezes os malefícios de consumir esse alimento, às vezes em excesso? O que acontece com o organismo? Então isso você pode explicar na sua produção quando você estiver gravando o seu vídeo. Nós vamos deixar um tutorial de como você vai preparar esse vídeo no Classroom. Você pode acessar e ver o exemplo do que fazer. Ok? Então seria isso.
o meu muito obrigado. Espero que você esteja aproveitando a Semana do Conhecimento e bons estudos.